Então, se eu queria falar agora sobre entrada e saída, e aí a gente já usava para poder ler a nossa matriz, imprimir a nossa matriz. Então, como entrada e saída em Haskell é muito cretino, sabe? Assim, é muito detalhe, é muito frescura. Eu compilei aí um guia prático. Um guia prático já com todas as instruções que a gente precisaria. Então, vamos aqui, tá certo? Então, inputs em Haskell, basicamente inputs e outputs. Tá? Então, você tem algumas funções, alguns mônadas de leitura de dados que são parametrizados. O mais simples deles seria o readLine. Você pode ler uma linha inteira e interpretar como um tipo nativo do Haskell. É a forma mais fácil. Então, se eu peço um readline, ele vai pegar a linha inteira e eu digo para ele que eu quero que interprete essa linha inteira como um inteiro. Então, ele vai pegar a linha inteira, é importante que só tenha um número na linha, e ele vai converter esse número para inteiro. E aí vocês vão utilizar essa setinha para a esquerda. Eu não gosto quando ele faz essas junções da setinha. Né? É uma seta normal, tá? É uma setinha normal. Então, isso daqui ele vai pegar a linha toda, converter para inteiro e jogar para cá. Vai pegar a linha toda, converter para float e jogar para cá. Vai pegar dois inteiros como uma tupla e ler. Vai pegar um vetor de inteiros como vetor e ler. O que é a restrição desse modo de leitura? O read dele tem que ser o mesmo read do Haskell. Tem que ser a forma como Haskell interpreta o tipo, a forma como Haskell lê o tipo. Por exemplo, se você quer ler dois números, você tem que colocar esses números dessa forma assim, de uma tupla, escritos como se escreve uma tupla. Aqui seria a entrada, tá certo? Ó, abre parênteses 4,98. Então aqui eu tenho uma tupla, que eu vou ter um 4 e um 9,8. Como seria um inteiro? Ler um vetor de inteiros numa linha, escrito da forma como Haskell escreve um vetor de inteiros. Abre colchete, número, vírgula, número, vírgula, número, vírgula, número, vírgula, número. Então, se a tua entrada estiver formatada certinha, como o Haskell pensa, você consegue interpretar qualquer coisa. Quer dizer que eu consigo ler uma lista de tuplas desde que seja a forma como o Haskell pensa, e você escrever a entrada exatamente dessa forma, uma lista de listas, de tuplas de listas, não interessa. Formatou a entrada direito, você consegue ler. Só usar esse modelo aqui. Então eu posso ler uma lista de tuplas. Lista de tuplas. Eu vou ler um read ln, que vai ser um IO, vai ser uma lista de tuplas de string. Beleza. É só formatar a entrada da forma como ele quer que seja a saída. Se é uma lista, cada um vai ser uma tupla, beleza. Cada um vai ser um string, ovo e ova. Carro e moto. E isso vale para qualquer tipo. Beleza? De boa? Sucesso. Passo 2. Imprimir strings. Você tem três funções básicas para poder imprimir string. A putstr com quebra de linha e a putstr sem quebra de linha. A última seria a função print, né? Função print. Que a gente já utilizou a função print. Função print pega um único dado e imprime esse dado no formato do Haskell. Então, se você tem isso daqui e mandar ele imprimir um vetor de tuplas, a saída vai ser exatamente igual a essa daqui. Qual é a diferença do print para o putstr? Quando o print imprimir um string, vão aparecer as aspinhas da string, porque é o formato da string.
Só que quando você manda via put str, aí aparece só o texto da string, não aparecem as aspinhas. Então, imprime o dado formatado. Então, se você mandasse imprimir isso daqui como print, funcionaria. Só que ia aparecer tudo entre aspas como string. Como você está mandando imprimir com o put, ele vai imprimir sem as strings e sem as aspinhas da mesma forma. Se você não quer colocar a quebra de linha, é só tirar o ln do final. E aí você vai para os agrupamentos. Se você tem duas strings e quer concatenar as duas strings, você usa o mais. Então, por exemplo, peguei aqui a linha e peguei o inteiro. A minha linha saiu hoje em dia e o meu inteiro que eu li foi o 5. Quando eu mandar imprimir, vai sair hoje em dia, espaço 5. Só que ele não consegue misturar inteiros com strings. Não consegue misturar tipos nenhum com strings. O que é que você tem que fazer? Tem que converter aquilo para string também. É uma forma como você faz no C++, dá um toString. Quando você faz no Python, dá o str, você converte o dado para string. Quem é que converte o dado para string? É o show. Então aqui eu estou dando um show de value, estou convertendo 5 inteiro para 5 string e estou concatenando tudo isso. E aí eu mando para o put strln para simplesmente imprimir o texto de saída. Iria imprimir, hoje é dia 5. Ok? Aí agora a gente vai para aplicações que exigem mônadas de controle. Porque assim, como as leituras, né? A gente não tem um laço para poder fazer esse breguesso. Eu quero ler N elementos seguidos numa linha. Você vai precisar de um mônada de controle para poder fazer esse tipo de coisa. Exemplozinho simples. Lembra isso daqui que a gente já faz em FUP? Leia 5 elementos. E aí 0, 1, 2, 3 e 4. E coloque tudo isso dentro de um vetor. Ué, não tem o for. Lascou. Não, você tem como fazer isso. Primeiro que é o 5, você lê como você leria normalmente. Você lê uma linha toda e converte para inteiro. Beleza, 5. Agora você pode utilizar essa função replicate_m, que pega um mônada de leitura, uma função de leitura. Valeu. Pronto, então o replicate_m vai pegar uma função de leitura, por exemplo, no caso aqui a minha leia um inteiro, e vai executar essa função várias vezes e juntar tudo isso em um vetor. Então aqui eu estou dizendo, ei, passa 5 vezes, sei lá, se eu li 5, né? Passa 10 vezes essa função de leitura e cada uma das respostas da função vai juntando no vetor. Diz. O replicate recebe 2 parâmetros. O primeiro é uma quantidade e o segundo é uma função de leitura. E aí ele vai executar essa função de leitura quantidade vezes. Então, o replicate é só para leitura. O replicate é só para leitura. Na verdade, tem outros. Na verdade, ele vai executar isso daqui. Eu chamo como função de entrada. Pronto, a gente pode pensar como uma função de entrada. Uma função que vai fazer uma aquisição de um dado. Tá certo? Então, essa função que vai fazer uma aquisição de um dado, que nesse caso é um dado de I/O, ele vai pegar lá do buffer de leitura, ele vai fazer essa função várias vezes, poderia ser qualquer função, ler um float, ler uma linha, ler uma tupla, ler qualquer coisa, vai executar ela size vezes e vai pegar cada uma dessas invocações e guardar numa entrada do vetor. Como se eu estivesse fazendo um for. Passa de 1 a size, leia isso e coloque na posição do vetor. E aí no final ele vai te dar um vetor com cada uma das coisas. Oi? 2 dígitos, espaço, 2 dígitos, espaço, a gente vai saber.
Não, ele tem que ler, exato. Ele vai disparar um erro. Se você tentar ler a linha como se fosse um inteiro e não ter o inteiro lá, ele vai dizer, ei, lascou. Não consigo, exceção, não consigo interpretar isso aqui como inteiro. Ok? Então, beleza. Então, a gente já tem um jeito de ler várias vezes a mesma coisa se essa coisa está em linhas diferentes. Beleza. E se a coisa está na mesma linha? Como é que a gente faz? Porque em linhas diferentes, eu chamo replicate várias vezes, ele lê várias coisas. Se está em linhas diferentes, aí a gente vai ter que fazer alguns macetes, tá? Primeiro macete seria só pegar a string inteira. A string inteira da linha e processa ela na mão, como a gente já fazia, usando as funções de string. Então, o getLine, ele pega a tua linha inteira como o getLine do C++, como o input do Haskell, vai simplesmente pegar a linha inteira e retornar a linha inteira como string para você. Beleza. Oi. A diferença do readLN é que ele vai tentar interpretar a linha como um outro tipo de dado que não é string. E esse tipo está justamente informado depois do I/O. Qual é a restrição? A forma como esse tipo está escrito tem que ser a forma como o Haskell escreve e lê o tipo. Entendeu? Então, por exemplo, a minha tupla está separada por espaço. É um número, espaço, outro. Não, isso não é uma tupla. Isso são dois números. Para ser uma tupla tem que ser abre, parêntese, o primeiro elemento, vírgula, o segundo elemento, vírgula. Ok? Então, essa é a restrição. Casada a restrição, você consegue ler qualquer tipo da entrada. E essa é a forma mais fácil. É você, se quer colocar uma entrada para ser lida, bota já no formato que o Haskell. Se não, por exemplo, vários elementos na mesma linha, você pega a linha inteira e utiliza os métodos de string. Por exemplo, você tem a linhazinha aqui, né? Lembra o que é que o words faz? A gente viu pouco string, né? Então, o words, ele quebra em palavras. Pega o teu vetor de strings, pega a tua string e te retorna um vetor de palavras. Esse é o split. O words, ele faz a mesma coisa que o split faz. E aí, você pode fazer o seguinte, para cada palavra, você chama uma função map, lembra o que é que o map faz? Roda isso daqui para dentro dos elementos do vetor. Para cada palavra, você vai converter ela de string para inteiro. Se você só quisesse um vetor de palavras, o words de line já funcionaria. Que ele pega a tua string e te dá um split nela. Você tem um vetor de palavras, beleza. Mas se você quer um vetor de inteiros, você faria a mesma coisa aqui com o map. Nisso daqui, você faz o map, que é exatamente aquilo que a gente faz em Python, né? Quando você está lá em Python, você pega um vetor de palavras e aí você dá um split nisso daqui. Peraí, como é? É ponto split. Não, eu quero quebrar. É ponto split. Eu acho que o split é um método da string, né? Em Python, só para eu fazer o relativo. É verdade. Split, no caso, é um método da string. Então, isso daqui, ponto split, vai me retornar um vetor de palavras. É a mesma coisa que o words faz. Me retorna um vetor de palavras. Só que eu não quero um vetor de palavras. Cada uma dessas palavras eu quero converter para inteiro. No Python seria uma função de int, né? Você chama int em cima da string e ele converte para inteiro. Por exemplo, int de 5 vai ser o inteiro 5. Então a gente faria o quê? Eu vou executar a função int em cada um desses elementos. E aí eu vou ter um objeto mapa, tudo bem? Três, 4, 5, 6, 7. Por que aqui eu tenho um objeto mapa e não uma lista? A gente já falou disso algumas vezes, tá? Por que quando eu faço isso eu tenho um objeto map e não uma lista?
É exatamente, o gerador. É a forma como ele pensa o lazy evaluation. Beleza, eu tenho que fazer um map e aplicar essa função em todos esses elementos. Beleza, te retornei um objeto já com os índices, os ponteiros, tudo engatilhado para quando você precisar dos objetos. Ele não vai gastar o tempo fazendo todas as conversões se ele não sabe se vai precisar ou quantos vai precisar. Então, ele te retorna um map object, um iterator object, um objeto com isso daqui engatilhado. Quando você força converter isso daqui para a lista, aí sim ele roda tudo e faz a conversão. Tá? A mesma coisa seria aqui, só que a tua função int, ela converte de string para inteiro. A tua função read é como se fosse uma função genérica, parametrizada. Aqui você está dizendo de que para quê. Então, você está dizendo que é uma função que sempre vai pegar um string e sempre vai retornar o inteiro. A função que converte de string para inteiro. Porque o read ele pode ser implementado para converter de qualquer tipo para qualquer tipo. É como se fosse um interpret. Então, eu poderia tentar fazer de inteiro para string, de float para int, tentar fazer uma conversão entre tipos aqui. Mas eu acho que é só de string, estou na dúvida agora. Tá? E aí a mesma ideia, mapeia todas as palavras para um vetor de palavras. Beleza? Keep going. Tá. Tem uma outra forma de eu fazer isso, tá? Que seria uma forma onde tudo está no mesmo golpe. Isso daqui, pessoal, é um mônada. É um mônada de leitura. É como se fosse uma função geradora. Mas ele tem embutido nele uma incerteza. Tá? Isso que o mônada é. Ele é uma coisa com a qual eu consigo lidar, mas não diretamente. Porque ele empacota uma incerteza. O maybe não era assim? Tem uma incerteza associada? O getLine também. Você não sabe se vai conseguir ler, você não sabe se o buffer acabou, se tem alguma coisa para ser lida. Então, ele empacota uma incerteza. Essa incerteza, ela é filtrada, a gente pode entender assim, através dessa setinha para a esquerda. Então, é como se eu estivesse lendo uma incerteza e filtrando para uma certeza. Então, a partir de agora, linha é algo que eu posso lidar sem dúvidas, porque se não deu erro, linha é um string. Beleza? Existe uma forma de fazer o que o map faz, só que de um jeito mais profundo, que é o fmap. Fmap, ele é capaz de aplicar uma função dentro de algo. O map ele era capaz de aplicar uma função dentro dos elementos do vetor. O fmap ele é capaz de aplicar uma função dentro de qualquer coisa, inclusive dentro do mônada. Exemplo, por exemplo. Deixa eu vir aqui para o GHCI. Se eu faço um show de just5, dá para ler? Pronto. Just5 vai te retornar um maybe int. Beleza? E eu mando mostrar isso. O que é que vocês acham que vai sair daí? Mas justify de que forma? Como um maybe ou como uma string? Como string. Justify. Tá vendo? Justify é o tipo. Ele converteu justify para string. Vai te dar o quê? A string justify. Só que se eu não quisesse aplicar o show no mônada, se eu quisesse que ele entrasse dentro do mônada e aplicasse no parâmetro, que é o que o map faz. Quando você roda o map não aplica no vetor. Ele entra no vetor e aplica em cada um dos elementos. Então, se eu quero jogar o meu just para dentro, o meu show para dentro, eu utilizo quem? Fmap. Fmap entra dentro do just e faz a tua mágica. Perdão. Eu tenho que dizer que é assim. Então agora eu estou aplicando o show não no justify, mas onde? Só no 5. Então o fmap ele faz essa mágica de jogar a função para dentro do parâmetro. E aí eu consigo usar o fmap de duas formas, seja como função ou seja como operador. Aqui eu estou usando como função. Eu estou jogando
a minha função, tá vendo essa função que a gente usou aqui em cima? De pegar, transformar em palavras e converter para inteiro. Eu estou jogando isso daqui dentro do getLine. Então, eu estou jogando essa função aqui via fmap dentro do getLine. Eu consigo fazer numa rodada só. Eu não conseguiria fazer se eu pegasse essa função aqui e jogasse bem aqui. Isso aqui não faz sentido. Porque entenda que o dado aqui não foi purificado, então não tenho como quebrar em palavras e tal. Só que eu consigo fazer via fmap. Jogue essa função dentro do resultado do getLine. Ok? O fmap, ele tem outra forma de ser escrito, como operador. Que seria a mesma coisa de fazer assim, ó. Então, isso daqui é o operador equivalente ao fmap. As duas coisas são iguais. Tá? Agora, por exemplo, para converter individualmente, convertendo de um por um. Vamos imaginar aqui que você tem isso daqui, tá certo? Davi, 17, 1,75. Você quer ler o primeiro como string, o segundo como inteiro e o terceiro como float. O que é que você pode fazer? Você poderia ler tudo como vetor de palavras, getLine, words e fmap. Por que eu estou usando o fmap aqui? Eu quero entrar em cada um, eu quero entrar no resultado do getLine e aplicar a função words no resultado do fline, no que está dentro do getLine, tá certo? É porque, assim, o que é o complicado de entender? Normalmente a gente sempre pensa em coisas como se fossem funções que retornam algo, mas o getLine ele não vai te retornar algo. O getLine é um mônada, a ação dele é como se ele guardasse algo. Lembra do maybe? O maybe ele não te retorna algo. Ele tem algo dentro dele. Não é a parte estranha do maybe? Então o getLine é a mesma coisa. O getLine executa a ação dele e tem a linha que ele leu dentro dele. Se você fizesse isso daqui diretamente, você purificaria obtendo a linha que ele tem dentro dele. Seria o resultado disso. Mas aí, antes de fazer isso, eu quero entrar dentro dele e quebrar esse conteúdo que ele tem em palavras. A partir de agora, eu posso usar como a gente faz com vetores. O primeiro vai ser o nome. O segundo, xs posição 1, não é o segundo elemento? Eu vou converter para inteiro. E a gente poderia usar a função read de duas formas. Nesse formato aqui, que a gente já viu, eu quero uma função que me leve de string para inteiro. Aí eu fiz a descrição dela completa. E eu aplico no elemento 1 ou da forma parcial. Eu quero converter essa coisa para float. E aí essa coisa ele vai entender que é um string, então eu não preciso deixar explícito aqui. Diz. Sei não. Não, é a mesma coisa. Ele vai te retornar um mônada ainda. A mesma coisa, ele vai te retornar como se fosse o mônada de leitura. Só que agora, ao invés de ter a linha inteira dentro do mônada, tem o vetor de palavras. Tá. Vamos lá. Ele é estranho. Vamos aqui. Vamos tentar imaginar o seguinte, tá certo? Quando você chama o getLine vai lá no buffer, pega uma linha e ele não devolve a linha. Ele devolve uma incerteza, que é o quê? Talvez tenha uma linha aqui comigo. Tudo bem? Na hora que você faz essa operação, você diz
me dá essa linha. Essa operação, ela vai acabar com a incerteza. Se tem uma linha, ele devolve a linha. Se não tem a linha, ele dispara a exceção. Beleza? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, ei, faz o seguinte, aplica a função words dentro do que tem no getLine. Seria exatamente, que seria aplicar a função words dentro do getLine. Então, ele vai lá e deixa a função words engatilhada dentro do getLine. Por enquanto, aqui, sem a purificação, você tem um mônada de leitura que talvez tenha uma linha processada. Quando você manda purificar, se tem algo, ele vai conseguir processar e te devolver o vetor. Se não tem algo, ele vai te disparar a exceção. Diz. Ele transforma o que ele leu em string. Não, o getLine ele pega a string, o words pega a string e faz o split nela. Assim, ó. O tipo I/O é o mônada responsável por fazer as interações de entrada e saída. Então, toda vez que você escuta a palavra mônada, você tem que pensar o seguinte: é uma forma de eu lidar com incertezas até que eu realmente precise purificá-las. Transformá-las em certezas. É que nem o Maybe, lembra do Maybe? O Maybe ele tinha muitas incertezas. E não é porque tinha incertezas que você não conseguia operar com ele. A IO int é um IO que eu vou converter para int. É o Maybe É como se fosse o equivalente. É como se você talvez tivesse um int lá dentro. Que pode não ter. Exemplo, se por exemplo não tem mais nada para ser lido, você não vai conseguir ler. Então, toda vez que você escutar a palavra mônada, você pensa, é uma cápsula que empacota algum tipo de incerteza. No caso aqui, é a incerteza de que se eu conseguir ler algo, se eu conseguir converter para aquele tipo, mas não é porque é incerto que eu não posso continuar operando com ele. Por exemplo, eu posso passar uma função, passar outra função, somar 2 IO int. Eu deixo tudo lá engatilhado. Por exemplo, eu mandei ler um IO int da primeira vez, mandei ler um IO int da segunda vez, não purifiquei. Fiz a soma dos dois. Engatilhei lá a operação de soma. Mas ele não executou. Por quê? Por causa do lazy evaluation. Mas ele deixou lá tudo pendurado. Talvez eu tenha lido um inteiro na primeira. Talvez eu tenha conseguido ler um inteiro da segunda. E eu tô engatilhando lá, fazendo um fmap da função soma dos dois. Preciso dessa informação? Ainda não. Mas se por acaso eu precisar e eu tentar executar isso, aí só vai dar certo se tiver tudo encaixadinho. Estranho, mas também é bonito. Então aqui ele está pegando a palavra inteira. Por exemplo, se eu tenho uma palavra, words de hoje vou jantar no RU. Ele vai transformar isso aqui num vetor de palavras. Tá? E aí eu posso converter cada um deles individualmente. E aí no final eu posso concatenar tudo. Então, estou lendo tudo individualmente. Outra forma de fazer é via pattern matching. Ao invés de você ler como um vetor, você já poderia ler desempacotando, né? Isso daqui não te retorna o vetor do lado direito? Oi? Não. Não faz sentido. O que é que aquele número representa? É um float? É um double? É assim. Ele pode ser qualquer coisa. Não. É uma palavra, é uma frase inteira. Você tem que dizer o que é que você está tentando ler. Porque precisa do read. O read é a tua função de conversão. Esse daqui? Tá. Isso daqui é uma forma de criar uma variável, tá? Só que isso daqui tem que ser explícito. Você está criando a variável nome, criando a variável age, criando a variável... É porque assim,
No Haskell, você tem uma forma de emular algo interativo. Primeiro uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Isso aqui quem faz é o do. Então, é como se ele dissesse, faça essas coisas. E ele vai fazer em sequência. Então, primeiro ele executa isso, depois ele vai criar essa variável, depois ele vai criar essa variável, depois ele vai criar essa variável. Você ainda poderia fazer assim, se quisesse. Crie essas variáveis aqui. E aí, no último, você usa as variáveis, passa por função ou faz qualquer coisa assim. Não, obrigado a botar. Para criar uma variável, ou assim, ou via let. Tipo assim, lembra quando você cria o where? Quando você bota o where lá embaixo, depois do where, você pode criar várias variáveis. Seria a mesma coisa aqui. Só que você está fazendo assim, tá? Uma outra forma de fazer é via atribuição direta. Ó. Isso daqui não me retorna um vetor de palavras, pois eu já estou colocando o vetor de palavras com a atribuição desestruturada. A mesma do Rust, a mesma do C++, a mesma do JavaScript, a mesma do Python. Já estou quebrando a minha tupla ou o meu vetor direto dentro das variáveis. Aqui, no caso, a primeira posição seria o nome, a segunda, a idade, a terceira, o tamanho. Só que, detalhe, você não... Tudo aqui é... meu nome? Imutável. Então, você não tem como ler o age e depois trocar o age, que era string, para inteiro. Entendeu? Na hora que você cria ela aqui como string, ela vai ser para sempre string e para sempre esse valor. Não muda. Então, se você quer alterá-la, você precisa alterá-la em uma nova variável. Então, esse age que eu li aqui era a segunda palavra que veio desse vetor. E aí eu converti esse age para inteiro. E agora esse age aqui é um inteiro. Esse weight aqui é a segunda palavra que eu li, convertido para float. Ok? E se eu não quiser imprimir do jeito que o Haskell imprime? Quero, por exemplo, fazer o meu vetor ter essa saída, que é a saída que é utilizada lá em FUP, né? Aí você vai ter que utilizar os métodos de vetor. Por exemplo, ó, aqui é a mesma coisinha. Ó. Vou ler a linha, quebrar em palavras, converter todas elas para inteiro. O meu map transforma cada uma das palavras em inteiro e o meu fmap me permite jogar essa função para dentro do meu mônada. Ok? Pronto. Agora, vet já é um vetor de inteiros. Se eu quisesse somar mais 10 com todo mundo, por exemplo, map mais 10. Só que isso não altera os elementos do vetor. Você lembra disso, né? Porque tudo é imutável. Você vai ter o quê? Um novo vetor, onde tinha todos os dados do vetor original, somado mais 10. Porque tudo é imutável. Então, você quer um novo vetor, onde todos os elementos são mais 10, você poderia fazer assim. Ou então um list comprehension ou qualquer outra coisa que fizesse isso. Beleza. Mas eu quero imprimi-lo como vetor de strings. Ué, a primeira coisa que você poderia fazer é transformar todo mundo para string. Você não tem o vetor de inteiro? Como é que você transforma ele no vetor de strings? Converte tudo para string. Quem é que converte uma coisa para string? Show. Mas você não quer converter um, você quer converter todos. Então, o teu map show de vet2 vai pegar o teu vetor de inteiros e te retornar um vetor de strings. Agora, você tem um vetor de strings. Você usa as funções de string para manipular ele. Por exemplo, o intercalate, ele vai pegar cada elemento da string e colocar um espaço entre eles. Isso seria a mesma coisa do join, né? Do join do Python ou do JavaScript. Dá um join juntando todos eles com aspa. E aí pronto, né? Tá aqui. E aí você tem algo desse tipo. Lê todos os elementos e imprime como um vetor de string. Vamos para os exemplos aqui um pouquinho mais complicados. Acho que esse aqui é um dos últimos já. Que é justamente o que a gente vai precisar para fazer o jogo das matrizes de agora. Eu tenho que ler várias linhas, beleza? Tá aqui, ó.
várias linhas. Eu vou ter 3 linhas e 9 colunas, e eu tenho que ler todas essas 3 linhas e imprimi-las nesse formatozinho aqui. Aí eu vou precisar de várias estratégias. Primeiro, eu vou ler a quantidade de linhas e colunas. Tá aqui, linhas e colunas, dei o getLine, quebrei em palavras, converti para inteiro, e aí eu atribuí diretamente para linhas e colunas. Passo 1, feito. Que é ler isso daqui já atribuindo nas variáveis. Agora, eu preciso ler várias vezes isso daqui e criar um vetor de strings. Qual é a função que eu posso usar? Replicate. Vou ler quantas linhas? NL linhas. Cada uma delas é um string. O que é que pega para mim um string? GetLine. Então, a minha matriz é isso daqui. Várias linhas que eu peguei com o getLine. Okay? E por último, para imprimir ela assim bonitinha, tá vendo? Ó, imprimir ela assim bonitinhazinha, aí você ainda precisaria de outra função. O Haskell ele tem muitas essas fuleiragens, tá certo? Que para cada tipo de alvo você tem uma variação diferente da função. Então você tinha a função map, você tinha a função fmap, e aqui você teria a primeira variação da função map, né? Seria a função map matrix underline. Não sei de onde é que eles tiram esses nomes, tá? Professor, como é que você sabe disso? Eu olhei no Google, mano. Acho que eu ia saber disso? Não ia saber nunca disso. Como é que eu imprimo uma matriz por linha? Aí ele vai dizer, ó, um exemplo. Essa função aqui permite aplicar uma função de impressão em cada elemento do teu vetor. Então eu tenho uma função de impressão que eu vou aplicar em cada elemento do meu vetor. Como cada elemento do vetor é uma string, eu vou aplicar put strln em cada elemento do vetor e vai sair a matrizinha toda bonitinha, sem as aspas, sem as chaves. Se eu quisesse, por exemplo, imprimir um inteiro, né, e fosse um vetor de inteiros, a minha função que seria aqui poderia ser uma função que recebesse o inteiro e imprimisse o inteiro somente. Né? Por exemplo, função print. Função print pega o inteiro e imprime o inteiro. Então, eu rodaria a função print em todos eles, sairia todos os elementos. Pronto. E com isso, a gente viu tudo que a gente precisava ver de entrada e saída. A minha matriz é um vetor de strings, nesse caso aqui. Não, aqui a gente poderia fazer com recursão, poderia fazer com fold, poderia fazer com várias coisas. A questão é que já existem funções prontas para a gente não ter que fazer isso. Tem um motivo para não estar em maior ali no GetLine? Isso daqui é a mesma coisa do fmap. Eu estou dizendo que eu vou aplicar isso daqui dentro do resultado, dentro do que o getLine me guarda. Isso é uma função que eu vou aplicar dentro. Posso colocar o fmap e tirar isso. Esse é o operador equivalente ao fmap. Isso é a mesma coisa disso. Só que essa função ela tem um operador. Desempacotar o quê? É isso. Eu estou tirando algo de dentro do I/O. É a setinhazinha. Não. Deve ter, tem tudo. O Haskell, ele... Por incrível que pareça, o povo gosta do Haskell. E a quantidade de pacotes que tem é absurdamente gigante. Né? Mas é grande mesmo. Mas isso daí que a gente aprendeu agora é nativo ou é pacote? Não, por exemplo, no caso... Não, são nativos. Você não precisa importar nenhum pacote externo. A única coisa que eu usei de fora aqui foi o Replicate M. Todo o resto aqui ele é nativo. Tudo bem? Então, por exemplo, bora utilizar isso daqui para a nossa questão da matriz.